Alegria, 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 alegria. Graça, paz e misericórdia de Deus sejam multiplicadas sobre o seu coração. Eu sou o pastor Jefferson Paulino e eu lhe peguei agora sorrindo com essa alegria, e nós estamos ao vivo através da rádio Dimensão FM 98.1, rádio Dimensão FM 98.1, e este é o programa da Igreja Restaurecer, transformação sobrenatural de vida. Aleluia! E você pode estar ligando, participando da nossa programação através do número da Rádio Dimensão 30 32 25 24 30 32 25 24. Então eu quero mandar aqui a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes do programa da Igreja Restaurecer, transformação sobrenatural de vida. Para todo o Recife, todo o Grande Recife que está ligado, sintonizado com a nossa programação. Então minha gratidão a cada um de vocês pela sua preciosa audiência. Você que está em casa, ou você que está no hospital, no complexo prisional, está trabalhando, está no carro, está no ônibus. Então, onde você estiver, você também pode baixar o aplicativo da Rádio Dimensão. Você baixa o aplicativo e você vai assim poder ser abençoado por Deus pela mensagem que vai ser pregada. Então, em todo lugar você vai receber a mensagem do Evangelho, para a honra e glória do nome de Jesus. E nós estamos também ao vivo, através do Instagram, do pastor Jefferson Paulino. Também você pode entrar pelo Instagram, né? Então aí, ó, Camila Ramos, presente. Josimar, e faz tempo que eu não vejo Josimar. Deus abençoe, varão. Ana Letícia aqui, ó, a nossa gatinha, a filha de Tássio, a filha de Sandra, a irmã de Dudu, Ana Letícia aqui presente. Um beijão, tio. Josué Júnior, não está vendo uma foto aqui, mas eu acredito que é o pastor lá de Olinda. Não sei se é, se for. Deus abençoe, pastor. Glória a Jesus. Louva a Deus pelo trabalho que tem desenvolvido, viu? Deus abençoe grandemente. Olha aí, Camila mandando a paz do Senhor. A irmã Rosângela, aleluia, esposa do nosso irmão Gerson, presente aqui conosco. Esteve esse final de semana conosco, lá no Hospital Espiritual Restaurecer, para a glória de Deus. E nesse momento, nós vamos adorar a Deus e vamos para uma profunda revelação da palavra do Senhor que Deus trouxe para nós nessa tarde. Vamos adorar o nome do Senhor e voltaremos em seguida com o programa Restaurecer, transformação sobrenatural de vida. Dimensão FM. Dimensão FM.
Aleluia! Glória a Jesus! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E vamos meditar aqui na história de um homem que... Graça e paz, irmã Teresa, que saudade! Meditar aqui na história de um homem que, aos olhos humanos, não havia perspectiva de mudança, de transformação. Não havia ninguém que pudesse mudar a história desse homem. Então nós vamos ver que homem era esse e o que foi que Jesus fez para libertar esse homem. Então você que está em casa, ouvindo na rádio, preste bastante atenção. É um texto que eu gosto muito desse texto. Deus me ensina muito desse texto. Muito. E vai falar conosco agora. Isto se conta no livro de Marcos, no capítulo 5 de Marcos, e o verso 1. Então diz assim: Jesus, mais os discípulos, atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, aí diz o texto, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Quando Jesus desembarca lá na cidade dos Gerazenos, a Bíblia revela que um homem, agora, o problema é que esse homem não estava só. O problema é que esse homem, ele não estava só, esse homem estava acompanhado de algo, acompanhado de alguém. E esse pode ser o seu problema. Você pensa que está só, mas você não está. Você está sendo acompanhado por um espírito imundo que veio dos sepulcros com aquele homem. Agora, ninguém via isso. Ninguém identificou que aquele homem, naquele homem havia um espírito imundo. Ninguém identificou. O texto revela que aquele homem vivia nos sepulcros, tinha um estilo de vida. Achamos as coisas anormais, mas não identificamos o problema das pessoas. E diz o texto que assim que Jesus desembarca, um homem com um espírito imundo veio do sepulcro. Agora, não há ninguém neste mundo que possa vir com uma placa, uma informação, numa blusa, numa roupa. Não há ninguém que venha dizendo que está possuído pelo espírito imundo. Quando o espírito imundo entra na vida de um homem, não existe fisicamente, não existe nada anormal. Fisicamente não há nada que possa identificá-lo. Agora,
Porque a Bíblia revela que esse homem estava com o espírito imundo, que veio do sepulcro ao seu encontro. Porque Jesus olhou aquele modelo de vida, Jesus olhou aquele aspecto daquele homem e facilmente Jesus identificou que havia um espírito maligno. O homem e uma mulher de Deus, com visão espiritual, facilmente olha para a vida de alguém e consegue construir um diagnóstico. E muitas vezes é notório a presença de um espírito maligno sobre a vida de uma pessoa. Foi isso que aconteceu nesse homem. Esse homem estava possuído por um espírito maligno. Agora vamos ver aqui quais são algumas características de alguém possuído pelo espírito maligno. Primeiro, esse homem vivia nos sepulcros. Trazendo para o dia de hoje, esse homem vivia ali ao redor do cemitério. Mas esse homem deveria ter uma casa, deveria ter uma família. Mas esse homem abandonou casa, esse homem abandonou família, esse homem perdeu trabalho e estava vivendo nos sepulcros. Era o lugar dele. Diz o texto. E ninguém, olha aí, gente, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Esse homem tinha um espírito imundo, vivia ali ao redor de sepulcros, tinha um estilo de vida anormal. As pessoas tentaram ajudá-lo. O texto mostra que esse homem em alguns momentos foi preso, foi acorrentado com cadeias, mas a força dos espíritos malignos quebravam aquelas correntes. Ninguém podia prendê-lo. Diz o texto no verso 4: pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente para dominá-lo. Olha o que o texto fala, gente. O espírito maligno usando a vida daquele homem. Diz o texto que muitas vezes as pessoas prenderam aquele homem. E prenderam por quê? Para que ele não fizesse mal a si mesmo. Prendeu aquele homem para tentar botar fim ao sofrimento. Prendeu aquele homem para ajudá-lo, para talvez levar para casa. Mas todo esse esforço era um esforço humano para tratar o lado espiritual. Agora, preste muita atenção. Algumas vezes prendiam-lhe os pés e prendiam-lhes as mãos com correntes. Veja, prendia os pés e prendiam as mãos desse homem. Observe isso. E esse homem não era a força do homem, era a força maligna, era uma força espiritual. A força do agente maligno quebravam as correntes de ferro, quebravam os grilhões para soltar aquele homem, para dar continuidade ao processo de destruição. Agora vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Esse espírito maligno na vida desse homem tinha uma força com a capacidade de quebrar correntes, prisões. Agora, se o espírito maligno tem uma força de quebrar correntes,
O que é que esse espírito maligno não pode fazer na vida de uma pessoa? Já parou para pensar? O que é que esse espírito maligno não pode fazer na vida de uma pessoa? Quebrava as correntes, quebrava as cadeias. Veja que força excomunal. Veja que ação maligna. É isso que eu prego, porque muitas vezes você só enxerga o homem. Nós só enxergamos a pessoa, não enxergamos o que ela carrega, o que ela está sendo possuído. Isso aí nós ignoramos. Mas eu aprendo no texto, quando o homem tem um espírito maligno, isso, homem e mulher, a pessoa começa a ter reações, a fazer coisas que não é normal. Não é normal botar uma corrente no braço do homem e o homem quebrar. Não é normal. Não é normal o adultério. Não é normal a prostituição. Não é normal o vício. Não é normal a embriaguez. Não é normal a droga. Não é normal a religiosidade. Não é normal. Mas quando o homem possui um espírito maligno, ele faz coisas que não é normal, que não é comum. Então ninguém podia aprender, ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Ninguém, a Bíblia diz, ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Ninguém. Agora, olhando para esse contexto, alguém precisava chegar para resolver esse problema. Porque esse homem, embora possuído pelo mal, embora cheio dos espíritos malignos, esse homem precisava de ajuda. Embora possuído pelo mal, semelhantemente assim um quadro de uma exploração demoníaca muito grande na vida desse homem, embora muitas pessoas já tinham perdido a fé, a expectativa de transformar a vida desse homem, mas alguma coisa precisava acontecer. Observe o estado desse homem, no verso 5. Dia e noite, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Olha, dia e noite. Então isso fala que uma pessoa que tem problema espiritual, dia e noite se incomoda. Dia e noite isso perturba. Dia e noite isso traz transtornos. Dia e noite sem paz. Ele andava gritando e se cortando. E não é à toa, nos dias de hoje, pessoas se mutilando, pessoas se cortando. Como eu já vi muitos casos, não é normal. Pessoas se cortando, se mutilando, não é normal. Então, de dia e de noite, humanamente, ninguém poderia fazer nada por aquele homem. Verso 6. Quando ele viu Jesus, aqui não foi o homem que viu Jesus. Não foi o homem. Não foi o homem que viu Jesus. Quem viu aqui foi o espírito maligno, que viu através do homem. E isso é algo muito real e comum. Quando a pessoa está possuída pelo espírito maligno, ela fica cega para aquilo que as pessoas tentam mostrar. Elas ficam cegas. E os espíritos malignos é quem governa a visão dessa pessoa.
Então diz, quando ele viu Jesus de longe, não foi o homem, observe que não foi o homem, que diz assim no verso 6, correu, prostrou-se diante dele. Observe que todos os homens da cidade chegavam para tentar ajudar aquele homem. Ele quebrava as cadeias, quebrava as correntes, quebrava tudo, botava o povo para correr. Aquele demônio nunca se curvou a nenhum homem. Nunca se curvou a nenhum homem. Mas quando ele vê Jesus, ele correu e prostrou-se aos pés de Jesus. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Olha o que foi que ele disse. O que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O endemoniado gadareno, ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Quem viu, quem correu e quem se prostrou-se foi o diabo aos pés de Jesus. Então, uma pessoa quando está possuída pelo espírito maligno, o espírito maligno faz ele ver o que não quer ver, faz ele ouvir o que não quer ouvir, faz ele falar o que não quer falar, faz ele tomar atitude que ele não quer tomar. Aquele homem, ele correu, quando ele viu de longe, olha aí, o espírito viu de longe, correu e prostou-se diante dele e gritou: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Então, quando a pessoa está possuída pelo mal, ela tem comportamentos que ela não lembra que fez. Quando a pessoa está possuída pelo espírito maligno, ele faz coisas que depois ele duvida. Não foi o homem que se prostrou, porque o homem possuído pelo diabo, ele não vai se prostrar a homem nenhum. Mas quando o espírito maligno entrou, viu Jesus, ele viu, ele correu, ele se prostrou e ele falou. Nada disso foi o homem. Isso foi o demônio usando todas as faculdades do homem. E hoje, quem sabe você é uma pessoa dessa. O diabo está usando a tua boca, usando os teus olhos, usando o teu corpo, usando a tua voz, para você fazer tudo aquilo que você jamais disse que faria. Então ele corre: não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito maligno. Sabe uma coisa que eu aprendi hoje, nesse texto, que eu já li esse texto, eu acho mais de 60 vezes. Saia deste homem. Quando alguém é possuído por um espírito imundo, como esse homem aqui, quando alguém é possuído pelo espírito imundo, esse homem, ele precisa se encontrar com alguém que diga, não a ele, não ao homem, mas diga ao espírito maligno, como Jesus disse. Porque Jesus disse aqui, Jesus disse, no verso 8, pois Jesus lhe tinha dito. Jesus não disse ao homem, porque o homem já não ouvia mais a voz de ninguém. O homem não enxergava mais o que era para ele enxergava conforme a orientação maligna. O homem, ele já não andava onde ele precisava andar. Observe que esse homem, ele deixou sua casa e estava andando no sepulcro. Aquele homem já não tinha faculdades mais mentais. Aquele homem já não respondia mais a nada. Aquele homem estava num completo estado de possessão maligna. E todo homem
que está no processo, que está no estado de possessão maligna, esse homem, ele não pode reagir mais. Agora, a sorte desse homem é ele se encontrar com alguém, como ele se encontrou com Jesus, e Jesus disse: saia deste homem, espírito imundo. Deus me revelou isso hoje, que tem muitas pessoas que você vai se relacionar, que você vai conhecer, que você vai falar, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro da faculdade, lá na sua rua. Essas pessoas têm problemas espirituais, podem ter, como é comum hoje. Mas enquanto um homem ou uma mulher de autoridade por Deus não disser, sai desse homem, espírito maligno, jamais terá solução para esse homem. Porque todo mundo fazia tudo, mas ninguém nunca se levantou com poder, ninguém nunca se levantou com autoridade, ninguém nunca se levantou para enfrentar aquela legião e dizer, sai desse homem agora, espírito maligno. Ninguém nunca disse. E sai desse homem, espírito maligno, é o milagre que você precisa ouvir na sua vida. Você precisa ouvir isso de alguém. Você precisa ver isso através da igreja, de uma pessoa de autoridade que repreenda o mal. Todo mundo estava querendo ajudar aquele homem na esfera natural. Todo homem querendo prender com cadeias, todo homem querendo prender com correntes. Meus amados irmãos, meus ouvintes do programa Igreja Restaurecer, Transformação Sobrenatural de Vida, quando o problema é espiritual, nada comum resolve, porque o diabo não se prostra diante de coisas naturais, o diabo não obedece a nada do que é comum, o diabo não reconhece nada do que é natural, o diabo só se prostra, o diabo só larga, o diabo só se rende quando encontrar com alguém como ele encontrou com Jesus no tempo passado, e hoje ele precisa se encontrar com alguém de autoridade espiritual que diga, sai desse homem, espírito maligno. Quando essa palavra da de Kadamas Randabarra, quando essa palavra é proferida por alguém de autoridade, como na época foi Jesus, e hoje a igreja precisa dizer isso aos espíritos malignos, sai desse homem, é que começa a transformação de vida no homem. Se ninguém nunca disser, sai desse homem, nunca terá transformação, nunca terão mudança. Agora observe. Jesus disse, sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o teu nome? Não era o nome do homem. Lembre que o homem estava possuído. O homem já não respondia mais por si. E assim é nos dias de hoje. O homem com problema espiritual, ele já não responde mais por si. Ele é uma marionete de Satanás. Satanás bota ele para todo canto, para toda maneira. Faz ele fazer, pensar, falar o que quiser. Jesus perguntou o nome do demônio. Observe o que o demônio responde. Qual é o teu nome? O demônio responde, meu nome é Legião. Respondeu ele. Olha o que a Bíblia está falando. Está usando pronome para pontuar o demônio. Respondeu ele. Ele quem? Uma pessoa. O demônio é uma pessoa sem corpo, que entra no corpo humano para produzir essa desgraça que eu estou lendo aqui, essa vida miserável que eu estou lendo aqui na Bíblia Sagrada. Qual é o teu nome? Ele diz Legião, porque somos o que? Muitos. Alguns teólogos defendem que no corpo de um único homem, existia mais de 2.000 espíritos malignos. No corpo humano de um único homem,
existia mais de 2.000 espíritos malignos no único corpo. Agora me diga quando essa pessoa vai mudar de vida. Aí a gente olha para o quadro social, ignoramos, não sabemos o que fazer e permitimos a exploração demoníaca sobre a vida das pessoas. E diz o texto no verso 10: e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Que região era aquela? Era uma região que tinha sepulcros. Era uma região que tinha sepulcros. É uma região que o diabo governa, porque o diabo veio para entrar na vida de pessoas e em lugares. Pessoas precisam serem libertas, lugares precisam ser libertos. Então eles imploravam que não saísse daquele lugar, que eles continuassem naquela região, que eles continuassem naquele ambiente. Gente, pessoas e lugares são possuídos pelos demônios. E aí diz o texto: uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. A Bíblia diz uma grande manada